Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Olhares de Antígona, com base no nosso livro. Eu sou Camila Salmori, sou juíza do Tribunal de Justiça, uma das organizadoras do livro, e estou hoje aqui com a Alana para falarmos sobre o artigo A Vedação de Divórcio Extrajudicial e a Exigência de Prévia Resolução Judicial dos Assuntos Relativos aos Filhos, como condição para o divórcio e para o reconhecimento do fim da união estável. Proposta de releitura a partir de uma perspectiva de gênero. Oi, Alana, prazer estar aqui com você hoje. Queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Certo. Oi, Camila. É uma honra estar aqui contigo hoje, ampliando a leitura desse livro através de uma linguagem diferente do podcast. Então, quero agradecer, antes de tudo. E, enfim, eu sou a Alana, sou assessora de magistrada aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Justamente da coautora do livro, da doutora Simone Trento. No período em que eu estive fazendo a pós na EMAP, é que foi escrito esse livro. Então, esse que é um pouco sobre mim, assim. E, Alana, me conta mais, como que foi a escolha desse tema? Vocês trabalhavam com essa questão? Sim. Durante a escrita foi justamente a partir de uma questão prática que surgiu para nós na vara. Na época nós estávamos atuando numa vara de família e sucessões, aqui da comarca da região metropolitana de Curitiba. Então, essa questão relacionada à obrigatoriedade de se judicializar a demanda envolvendo o fim da união estável e o divórcio, e também as questões afetas aos filhos, é que nos trouxe muitas reflexões na época e que deu start, assim, na escrita do artigo. Então, foi uma questão prática, realmente. O artigo aqui, para quem está nos ouvindo, não é do direito, é bem interessante porque ele trata de alguns assuntos, né, que são alguns problemas reais de quem está nas varas de família e das pessoas que não são ligadas ao direito, mas que têm que se submetem a essas regras, né? Okay. Porque hoje, o fim de um casamento, ele pode ser resolvido, em princípio, com o divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio que se faz lá no cartório, que as partes só comparecem lá e chegam e põem a termo, num ato, o fim da relação. Contudo, quando há filhos, a situação não é tão fácil assim, né? Exatamente. E o objetivo do artigo é trazer uma perspectiva de gênero para essa questão. E se essa regra, se essa imposição, ela não acaba prejudicando a parte mais frágil da relação, que, conforme nós estudamos, né, a questão do gênero, a gente percebe que a mulher, ela, via de regra, é submetida, inclusive, não raro, a situações de violência, né, de gênero, violência doméstica, seja ela patrimonial, ou seja psicológica, ou mesmo questão de agressão física. E submeter a mulher a essa questão de obrigatoriamente ter que resolver tudo de uma única vez, inclusive as questões relacionadas aos filhos, ela vai contra o nosso protocolo de perspectiva de gênero. Então, o artigo ele caminha nesse viés. Sob essa perspectiva, a discussão aqui. Sim. E também essa regra vale para a união estável, né? Então, exatamente. Havendo filhos, o fim, né, a dissolução da união estável ou o divórcio tem que ser no judiciário. E sem ainda entrar nessa questão da perspectiva de gênero, mas o que põe? Qual a diferença, assim, de ser o extrajudicial em termos de tempo, em termos de recursos financeiros? Qual seria a diferença prática entre fazer lá no extrajudicial e fazer no judicial? Então, essa questão, quando a gente observa o ordenamento jurídico em uma interpretação sistemática, é que justamente não faz sentido. Porque quando nós temos mais solenidades, como, por exemplo, é o caso do casamento ou de uma união estável já previamente reconhecida, e se comparado a uma relação de um casal que teve filhos, está se separando e não há uma
solenidade e um reconhecimento dessa união, seja pelo viés do casamento ou da união estável, é que não se impõe que esse fim da união seja judicializado e obrigatoriamente seja acumulado com a questão dos filhos. Então, é uma questão justamente de falta de coerência das regras do ordenamento jurídico, e isso no artigo nós vamos trabalhar através de um histórico realmente. Então, o que estava lá no CPC de 73, o que veio com as alterações legislativas posteriores, até a Constituição de 88, depois o Código Civil e então o Código de Processo Civil de 2015, e que essas alterações legislativas elas não foram postas de acordo com a Constituição de 88. Então, essa obrigatoriedade, essa exigência sob a perspectiva de haver uma solenidade maior na relação e se exigir isso quando há e não se exigir quando não há, é que causa essa discrepância e essa incoerência. Então, esse é um dos motivos debatidos no artigo, ao lado de tantos outros de direito material também. E no aspecto prático também, assim, essa dissolução, quando ela é extrajudicial, se resolve em 2 dias. Exato. Quando se torna um processo, meses. Exatamente. E a gente, a princípio, não enxerga um fundamento coerente e que realmente faça sentido, porque a resolução extrajudicial, ela não é menos importante que a solução judicial. E uma das coisas que são abordadas no artigo é essa importância dos serviços notariais e de registro, que são serviços delegados pelo poder público, mas que são realizados na esfera privada, e que eles justamente garantem que esses atos, eles estejam em conformidade com o ordenamento jurídico. Então, não era uma questão de se privilegiar menos a via privada, e sim uma questão de o Estado, ele querer, ele mesmo resolver questões privadas das pessoas, que é sobre a educação dos filhos, sobre a pensão alimentícia, a questão de guarda, de convivência, que as próprias partes no âmbito privado, elas têm condição de resolver isso por elas mesmas. Então, sob o aspecto prático de direito material, é que fica essa incoerência e que é questionada no artigo. Então, isso que você disse é bem interessante, né? Porque você está dizendo, então, que mesmo que um casal consiga chegar a um acordo pleno sobre guarda, pensão alimentícia, sobre todas as questões atinentes ao fim desse casamento, ao fim dessa união estável, ainda assim, eles vão ter que passar por todo esse processo judicial. E não podem ir para o extrajudicial. Exato. E a maior questionamento é o momento em que isso ocorre. Então, precisa ser tudo junto. E conforme a gente estuda essas questões de gênero, que a gente percebe a infeliz existência de muita violência de gênero, pode ser que as questões dos filhos dela não esteja tão madura quanto a questão e a decisão do casal de pôr fim a esta união, seja ela união estável ou casamento. Então, obrigar que as partes façam isso já de cara, se elas estão de acordo com o fim da união, é que é muito prematuro, é que pode ocasionar e prejudicar justamente o maior interessado nessa situação, que é o filho menor ou incapaz. Então, isso, se observado em conjunto com o ordenamento jurídico, não é tão interessante ao principal protegido, que é o filho menor ou incapaz. Por isso que nós questionamos no artigo de se ter que fazer tudo isso no mesmo momento. O que é mais contraditório, se observado que, se as partes não estão em consenso, não se exige uma acumulação de pedidos. Então, se o casal ele já está de acordo com o fim da união estável, o casal ele precisa também decidir sobre as questões dos filhos. Mas se há um casal que não está em consenso, não existe essa obrigatoriedade. Então, quando a demanda ela é litigiosa, o ordenamento jurídico não se impõe que
a via judicial e a acumulação de pedidos ela seja obrigatória. Então, por isso que há essa incoerência. Porque o tempo que o direito exige talvez seja diferente do tempo que as pessoas precisam, né? Vocês trazem isso da questão do amadurecimento, né? Porque são escolhas que não são escolhas objetivas, né? São escolhas subjetivas que passam por todo condições de envolvimento emocional, não só entre o casal, mas também com esses filhos, né? Exato. E daí três demandas são colocadas, né? O fim dessa união, a questão dos filhos e, eventualmente, uma discussão patrimonial. O que talvez acabe conturbando, né? Porque daria esse casal que já está numa situação de abalo emocional pelo fim de uma relação, tem que, naquele momento determinado, que é exigido por lei, decidir também sobre todas essas outras questões. Né? Exatamente. São muitas variáveis para se exigirem de uma única vez. Então, por exemplo, no caso em que a mulher ela é vítima de violência doméstica, ela precisa sair dessa situação. E isso ocorre por meio do divórcio, da dissolução da união estável. E pode ser que nesse momento a mulher e o homem, o pai, o genitor, não tenha condição emocional de lidar com as questões dos filhos e de melhor resolvê-las. E eles têm condição de fazer isso, né? A vida privada, a autonomia familiar, diz que os pais eles têm liberdade e autonomia de melhor decidir como será a criação dos filhos dentro dessa família. Eles conhecem o seu cotidiano, a sua realidade. Então, eles, melhor do que ninguém, sabem como que será atendida a questão da guarda, da convivência dos alimentos para melhor criar os filhos. Só que pode ser que nesse momento de fim de união estável, de fim de um casamento, isso não ocorra. Então, se exigir que isso seja uma acumulação de pedidos e, essencialmente, na via judicial, uma judicialização, ela é uma exigência incoerente até mesmo com a Constituição. Sim. E vocês também trazem um comparativo muito interessante falando como há um tratamento díspare, né, em relação aos pais solteiros e os pais que passam por essa situação de dissolução. Porque o Estado não interfere em quem está criando seu filho de forma sozinho. O pai solteiro ou a mãe solteira, não há interferência do Estado. O Estado só passa a interferir quando há a dissolução da união estável ou o fim do casamento, né? Então, seria uma desproporcionalidade? Vocês tratam dessa forma, né? Exato, exatamente, essa incoerência. A via consensual, ela pode ser de jurisdição voluntária, que é essa obrigação de que, mesmo havendo um acordo, esse acordo seja submetido a homologação judicial. Em contrapartida, os casais que não têm o casamento ou união estável, que são pais solteiros, eles não têm essa necessidade. Então, eles podem simplesmente ir até um serviço de registro e assinar o acordo sobre as questões dos filhos, que terá a mesma eficácia daquele acordo submetido à homologação judicial. Então, essa é a discrepância que nós debatemos no artigo. E você falou que vocês atuaram na vara de família, né? Trabalhavam com isso. Exato. E como que era, assim, na prática? Tem mais divórcios consensuais ou litigiosos, como você diz? Eu acredito que aonde nós trabalhávamos, aqui na região metropolitana de Curitiba, havia um equilíbrio. A questão é, se essas soluções, elas são obtidas pelas próprias partes, qual a necessidade de se judicializar essa demanda, sendo que nós temos um volume imenso nas varas, né, aqui do Paraná, de outras questões que não estão bem resolvidas e que aí sim é necessário uma intervenção judicial.
para que se decida com base no melhor interesse da criança e do adolescente e da proteção integral. Então, é uma certa perda de sentido, assim, ter que decidir isso, enquanto há outras demandas que também requerem esse olhar mais atento do Estado e poderia dar uma desafogada. E as partes, elas têm condição, elas têm autonomia, elas sabem o que é melhor para elas. Então, talvez se esperasse um momento em que elas tivessem maior condição de fazer isso e melhor atender os filhos, isso também geraria no Poder Judiciário a melhor resolução de outras demandas que, de fato, requerem essa intervenção e necessitam disso. Porque se o acesso à justiça, né, como o Watanabe diz, não é só poder entrar, a possibilidade de ingressar em juízo, mas de ingressar em juízo e ter uma decisão justa, dentro de uma demanda consensual que chega ao judiciário tão somente para ser homologada, como fica a figura do juiz? Porque esse processo, ele vai ir para o Ministério Público, ainda tem uma audiência ou o processo, quando é consensual, não há mais audiência? Não há mais audiência. Já houve essa exigência. Mas com a emenda constitucional lá de 2010, não se exige mais uma audiência prévia e uma exposição de motivos ao juiz sobre a separação. Então, embora não haja essa audiência, existe uma série de atos processuais que tanto a secretaria quanto o juiz ele precisa fazer para observar se esse acordo ele atende realmente ao maior interesse da criança, do adolescente, aos interesses das partes ali envolvidas. O que poderia ser feito lá pelo notarial, pelo registrador, extrajudicialmente. Então, realmente, essas demandas, elas envolvem um olhar atento, assim como outras demandas litigiosas. Sendo que essas outras demandas, elas são bastante complexas, então requer também uma atuação de uma equipe multidisciplinar nesses processos de família, né? Por isso que a vara de família, ela é uma vara diferenciada, porque precisa de um psicólogo ali para fazer um estudo psicossocial, e então são outros auxiliares da justiça ajudando o juiz para que melhor decida sobre esses casos. Então é justamente uma questão de acesso à justiça. Se há um volume enorme, se há uma superlotação no judiciário com demandas que poderiam ser resolvidas fora dali, é óbvio que isso implica nessas demandas que precisam ser resolvidas ali, porque realmente não há um consenso. Então o Estado ele intervém para atender os melhores interesses das crianças e dos adolescentes. Sim, e se cria por obrigação legal uma demanda que não é uma demanda jurídica, né? Se a gente pensar no juiz como sendo pacificador social, numa demanda em que todos estejam alinhados como essa, não há pacificação a ser entregue, é mera formalidade. Exato, e aí a gente perde o sentido, né? Além de que, agora só voltando ali naquele ponto de pais solteiros e pais casados ou em união estável, isso também implica numa diferenciação entre os filhos. Então, por que os filhos que são de pais solteiros e os filhos que são nascidos numa relação de casamento ou de união estável, eles são tratados dessa forma diferente, né? E continuam sendo assim. Porque esse paradigma da diferenciação entre os filhos, ele advém dessa questão da matrimonialização, né? Do casamento enquanto um sacramento. Então, a gente já está rompendo com esse paradigma lá desde a questão da família eudemonista. Então, as pessoas que estão numa família, elas estão ali para buscarem a felicidade delas. E o Estado, o ordenamento jurídico, o Poder Judiciário, impor essa diferenciação entre os filhos que são nascidos no casamento e que não são nascidos ali, é ir contra algo que já está muito bem resolvido. Então, a gente já sabe que não pode existir essa diferenciação. Para que nós vamos continuar insistindo nisso? Sim. Então, porque daí volta o que você falou da Constituição, né? A Constituição vem e reconhece
a união estável vem no sentido de reconhecer todas as formas de família, né? Exato. Em todas as suas formas de constituição. Mas, de repente, mantém uma regra, né, tão voltada ainda para o matrimônio, e que impõe um peso para as partes envolvidas, e sobretudo para a mulher em geral, a mulher é mais atingida nessa separação. E daí vem a aplicação do protocolo, né? Exato. E daí qual seria, assim, vocês trazem uma sugestão? Como que seria esse olhar do protocolo para essa situação? Então, o protocolo ele vai nos dizer que o aplicador do direito precisa observar se a norma atende todos os envolvidos, ou se ela, de repente, não está ali prejudicando a mulher, ou a questão do gênero, né? E quando a gente observa todo esse cenário, fica muito nítido que a mulher ela acaba sendo prejudicada, justamente por essa questão da violência doméstica. Então, a nossa sugestão é que se permita a realização do divórcio extrajudicial, mesmo nas hipóteses em que há filhos, ou a dissolução da união estável, porque isso traz mais autonomia para a mulher, né? E isso atende de forma equânime as partes envolvidas nessa separação, nesse fim de união estável. Sim. E isso está, de certa forma, alinhado com as outras políticas públicas, né? Porque Exato. mesmo dentro de casamentos, vamos supor, se há uma disfuncionalidade ali em como essa criança está na parte de educação ou qualquer outra coisa, o Conselho Tutelar intervém. Nós temos mecanismos para proteger essa criança, né? Existem políticas públicas que olham para essa criança, mesmo quando ela está dentro na situação de um casamento ou na situação dos filhos de pais solteiros. Então, por que fazer essa diferenciação? Não, eu quero dizer que não prejudicaria, né? Essa solução de vocês não traria nenhum prejuízo para a criança. Exatamente. Sim, existe toda uma rede de apoio, né, que é possível acionar, sem que haja uma judicialização dessa questão. Então, olhar para isso antes de levar para o Poder Judiciário é muito mais interessante e não traz prejuízo para a criança. Pelo contrário, ela privilegia sob essa perspectiva nossa. Sim, é muito interessante o artigo de vocês, porque traz um olhar mais cuidadoso, um olhar mais sensível para uma questão tão dura quanto que é a lei, né? Então, Alana, foi muito boa a nossa conversa, nos encaminhando para o final. Eu queria que você sugerisse para quem está nos acompanhando, ou se quiser saber mais sobre o tema, o que poderia ler. Então, eu separei aqui 2 sugestões que não estão aqui também no campo do direito, para a gente tentar dar esse olhar diferente. São de 2 sociólogos. É a História da Vida Privada, da Mari Del Priore, qualquer um dos volumes, e A Casa e a Rua, do Roberto da Mata. Os 2 são de autores brasileiros. Acredito que vai agregar bastante nessa leitura. Tá certo. Eu, em geral, pergunto sobre o panorama futuro, mas a gente já abordou aqui um pouquinho com a conclusão do artigo, né? Então, queria mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. E convidar os nossos ouvintes para ir comprar o livro, ler o artigo, acompanhar nossos outros podcasts e seguir a Antígonas lá na nossa rede social no Instagram. Muito obrigada.